Fui trabalhar. Trabalhar sim, mas é só ir lá mesmo no serviço. Antes do meu acidente, eu bati uma foto do meu rosto, antes de eu subir nessa altura, e mandei para ela. Ela mandou uma mensagem para mim: cuide-se, cuidado. Escreveu isso para mim. Eu fui subir nesse lugar que dá pelo menos 6 metros de altura. Cometi erros que falaram para mim para não cometer e eu cometi. Altura, eletricidade, não deveria ter feito isso, era só uma coisinha que não tinha muito a ver para mim fazer não, mas eu fiz e caí desse lugar, caí de ponta. Quebrei crânio, quebrei a face, os olhos ficaram tortos, quebrei escápula, 2 costelas, me parece que foram 2 costelas, deu entrada de sangue no pulmão, quebrei uma parte da mão, e nessa queda, Paulo, aí vai começar tudo. Nessa queda minha, eu lembro de eu ter saído do meu corpo, e eu vi o meu corpo assim, eu não sei te falar se ele estava agonizando, mas tinha uma tremura no meu corpo, porque eu estava fora do meu corpo, eu vi aquilo. E olha que eu caí em cima de pedras. Eu não caí no chão assim, limpo, piso limpo, não, eu caí em cima de pedras. Machuquei bastante. Agora, eu não via a minha carne, eu não via isso, mas eu fiquei assim, numa espécie de flutuar. Eu não sei se alguma coisa estava me puxando, eu não sei. É como se você estivesse numa discussão e você não sabe nem o que está acontecendo, ou você está numa emergência ou urgência, não sei, e tem coisas que você faz e você não sabe, mais ou menos assim. Eu lembro que eu fiquei um pouco no ar, fiquei olhando o meu corpo e assim, eu fiquei sem saber se eu corria para pedir socorro e fiquei com medo de perder o meu corpo. Foi uma confusão terrível. Eu não vi o meu corpo, mas eu lembro de eu ter batido, tinha um caminhão dentro desse galpão, eu lembro de eu ter corrido para esse galpão. E eu lembro de ter batido nessa porta lá. O pessoal do, do galpão da empresa fala que é impossível a carga ter saído de dentro do caminhão para fora, porque lá não entra vento. A carga tinha que estar onde que ela estava. Eles falam que não é possível essa carga ter saído de lá. Quando a carga saiu, eles foram ver o que estava acontecendo e dizem que tinha uma pessoa gritando por lá de fora. É um pouco distante. Eles foram ver, a pessoa acenava lá para a minha situação. E aí eu lembro de uma moça que trabalha lá, inclusive eu tive com ela depois, falei com ela que eu lembro dela chorando muito, dela fazendo gritos, e tenho algumas lembranças deles ligando para o SAMU para pedir socorro, e o SAMU não vinha porque tinha outros afazeres graves também. Algumas coisas que o pessoal do galpão de frente, que eram meus clientes também, eles falaram que algumas coisas que eles tentaram fazer comigo, que viu a minha tremura, eu tive alguma resposta, mas eu não lembro disso. Eu não lembro de ter me encarregado pro hospital, mas eu fui pro hospital. E aí tá, Paulo, eu vou só te contar agora alguns detalhes do que aconteceu no hospital, e depois eu volto nesse assunto. As lembranças que eu tenho do hospital foi do dia, era um sábado, que a minha esposa chegou. Ela chegou e trouxe roupas para mim. Ela me falou que o hospital ligou para ela, falou que eu estava dando muito trabalho, que ela tinha que ir para lá. E quando ela chegou lá, ela foi tentar conversar com o médico estava todo com máscara, todo com muita coisa, ele tirou tudo, ele sentou, assim, ela me conta e falou, olha, você não cria expectativas nele, não. Não cria expectativas. Ela não criou expectativas, ela foi me ver, me vestiu a roupa, e teve alguns momentos no hospital que ela perguntou para mim se eu estava conhecendo, tinha uma televisão, ela perguntou se eu conhecia aquela, aquela, aquele personagem lá, me parece que eu falei o nome certo para ela, e ela perguntou para mim se eu achava que era dia ou noite. Eu olhei para a janela, captei o som do trânsito lá para lá de fora, e eu vi a luz do dia, e eu falei com ela, é dia, é dia. E ela falou, então tá bom. Ela pediu para mim gravar um áudio para um amigo, um grande amigo, que eu estava bem. Eu gravei esse áudio, e depois o meu irmão andou procurando notícias também, o meu irmão mais velho do que eu. Paulo, fiquei 5 dias e meio
internado só. Minha irmã depois me encontrou e falou que ela tinha assinado a documentação para cortar minha cabeça, porque tinha um coágulo comprimindo o cérebro, minha cabeça estava inchada, eles queriam cortar minha cabeça para retirar o coágulo, mas depois resolveram não, porque a cabeça estava voltando. Então, ela falou que não foi preciso cortar minha cabeça. Minha irmã fala que, essa irmã que eu li sobre ela aqui agora, ela fala que não me reconheceu, que eu estava com a cabeça inchada, muito machucado. Ela não me reconheceu. Fiquei 5 dias internado. O dia que eu ganhei alta, na porta do hospital estava meu sogro, eles saíram da Bahia, meu sogro, minha sogra e minha esposa. E entrei no carro e fui embora, passei na casa da minha mãe, meu pai me viu, eu estava com a tipoia ainda, mas eu não sei te explicar como que tudo voltou para o lugar, não. Mas as coisas voltaram para o lugar. Fui embora, fiquei 5 dias e meio internado só. Passou o tempo, assim, uns 60 dias eu fazendo caminhada, já estava resolvendo algumas coisas. Tinha ido no neurologista, o neurologista fez testes comigo. Antes disso, eu voltei no hospital para fazer revisões, tive que internar novamente porque o médico detectou alguma coisa quebrada que foi na mão e tinha tanta coisa para resolver, olhos tortos, tanta coisa para resolver que ficou uma coisa quebrada sem, na revisão foi detectada, eu tive que internar novamente. Fiquei internado, mas tudo bem. Eu sei que passou uns 60 dias, uma empresa me ligou, falou, Júnior, é o seguinte, nós temos um serviço aqui atrasado, daria para você fazer no sábado, assim, no final de semana, porque a gente precisa desligar tudo. Eu falei, tudo bem, eu vou fazer isso. Fui trabalhar nessa empresa. Estou trabalhando na empresa, e aí eu estou lembrando de tudo o que aconteceu, de onde eu fui. Eu falei, nossa, mas como assim que essas coisas estão acontecendo agora? O neurologista falou comigo que meu cérebro estava bom e que tinha uns líquidos fora do lugar, tinha uma parte do cérebro faltando, mas que não era em região comprometida. Por que eu não comentei isso antes? Por que essas coisas estão vindo agora? Acelerei o serviço e falei com a pessoa que estava me acompanhando, falei, ó, moça, tá pronto aí, a gente conversa, depois você faz uma transferência para mim, eu preciso ir embora agora. Eu preciso ir. Só que no meio do caminho eu pensei assim, nossa, como que eu vou falar essas coisas para minha esposa? De onde eu fui? Com quem que eu tive? Como que eu vou falar isso para ela? Cheguei em casa, sentei no sofá e falei para ele, olha, aconteceu um fenômeno comigo que eu não sei por que eu não te contei antes, mas eu estou lembrando agora. E eu queria que você me desse um tempo para ver se eu te falo ou se eu não te falo. Ela falou assim, nossa, mas como assim? Então, Paulo, tem só um pequeno detalhe que o detalhe que eu te contei aqui que eu caí e vi o meu corpo fora do meu digamos assim que eu vi, não sei se é espírito, se é alma, que eu vi o meu corpo separado dessa alma, que eu não sei te falar se é. Veio também nesse momento que eu estava trabalhando. Tudo veio nesse momento. Contei para ela essa passagem e contei para ela. Ela falou assim, então me conta o que é. Eu falei, não, mas você podia me dar um tempo, eu vim correndo aqui, mas no meio do caminho eu pensei se você podia, eu vim para te contar, mas ela, não, eu quero saber. Eu falei, então tá bom. E aí eu contei para ela. Contei para ela que eu não sei como, talvez se você pegar um tubo e se você dobrar ele um pouco, e se você falar que ele é liso e que eu não sei se o material dele é um material tipo pedra, mas não é pedra, ou é ferro, não sei. É como se você tivesse um tubo e esse tubo você olhasse lá dentro e você fizesse algumas voltas nele e você fizesse umas voltas tanto baixa quanto não precisa deu para você entender. Pega um tubo e mexe com ele e você tenta ver uma luz no fim. Você dobra ele de um jeito que você consegue ver uma luz no fim dele. Eu andei por esse lugar, é um lugar assim que ele deve dar assim de largura uns 5 metros. Por que é tubo? Porque de vez em quando eu abaixava andando nesse tubo e eu vi que a luz ela sumia e depois ela ficava maior
e de vez em quando ela ficava, e eu sabia que estava tendo essas ondulações, ou para a direita ou para a esquerda. Então eu tenho essa lembrança. E teve uma vez que eu virei para esse tubo e bati na lateral desse tubo, porque eu sabia, eu estava consciente, eu sabia que eu estava preso em algum lugar. Eu lembrei, gente, eu morri, meu corpo está em algum lugar, o que está acontecendo? Eu bati tentando procurar saída, e tinha uma coisa que parece que me empurrava, mesmo que eu queria parar, que eu queria bater na lateral, alguma coisa me empurrava diante dessa luz, para frente dessa luz. Aconteceu isso. E quando eu vi que tinha alguém me esperando, não sei, talvez uns 10 metros, eu falei, tem alguém me esperando lá. No final desse túnel tem alguém me esperando. E quando eu cheguei no final desse túnel, essa pessoa falou, seja bem-vindo, Júnior, tem trabalho para você. Aí eu falei, nossa, mas como assim? Eu morri, agora me falaram que quando eu morresse, que eu ficaria dormindo o sono do justo, para o dia que Jesus viesse buscar a igreja dele, eu estaria nesse lugar? Como assim? Ele falou assim, mas deixa eu te... eu fiz essa pergunta para ele, ele me respondeu de forma diferente, ele me respondeu assim, mas quando Jesus foi crucificado, ele não falou com um dos que estava sendo crucificado com ele, que se cresce nele, em Jesus, entraria no paraíso aquele dia? Que paraíso é esse que você acha que é? Me respondeu com uma pergunta assim, que, eu fiquei com medo, sabe? Eu tive vontade em algum momento de entrar nesse lugar, mas eu fiquei com medo da minha volta, de eu voltar e, nossa, eu fiquei muito dividido. Era um lugar muito bonito. Esse lugar, ele tem praça, ele tem um jardim muito bonito, ele tem uma luz que eu não sei de onde que sai essa luz, é uma luz azul com branco, é uma luz que brilha e ela não irrita seus olhos, logo que eu olhei mais para frente um pouco, talvez uns 15 metros, eu não sei te falar se era 12 ou se era 13 pessoas que estavam me aguardando, eu penso que eu tinha que me unir a essa pessoa que estava, eu falo pessoa porque era muito real, eu só não lembro assim de eu ter visto a minha carne, não, eu não lembro disso. Eu não sei te falar se é 12 ou se é 13 pessoas que estavam, assim, a uns 15 metros, todos eles olhando para mim acompanhar eles. Eu lembro que tinha uma menina, mais ou menos de 12 ou 13 anos, não sei te falar por que ela estava junto. Eu só sei que eu não pisei nesse lugar. Eu só sei que a força que me empurrava parou de me empurrar, e não me empurrava mais. E eu olhei um pouco, é como se você andasse num lugar e você só coloca um pouco da cabeça para lá de fora e você vê a cidade. É uma cidade lá. Mas me parece que ela era mais para minha lateral direita, porque eu só olhei um pouco e tinha mais coisas. O tanto que eu acompanhei, eu vi coisas, eu vi cidade, eu vi jardim, eu vi a vegetação muito rasteira, e os prédios, eles eram mais não era em vertical, talvez, não sei, talvez 4 andares, tinha alguns prédios, eles vão mais para horizontal. E quando eu olhei isso, essa pessoa achou que, ou ele pensou, não sei, que ele observou que eu achei aquilo admirado, aquilo admirável. Ele falou assim, um arquiteto do seu país teve inspiração aqui. Ele me falou o nome do arquiteto, eu não quero deixar para isso, porque eu não quero comprometer ninguém, e me falou que na minha cidade tem uma inspiração desse lugar. E eu falei assim, nossa, mas você falou que quando Cristo falou com um dos que estava sendo crucificado com ele, que entraria no paraíso aquele dia, que se creres nele, mas ali não foi um caso especial que aconteceu, assim, ele falou assim comigo, não precisa, o que eu vou falar agora, Paulo, não precisa você acreditar, mas eu vou te falar o que foi falado para mim. Essa pessoa me respondeu com outra pergunta. E no momento da transfiguração, quando Jesus foi encontrar com Elias e Moisés, você acha que Elias e Moisés saiu da onde? E você leu tanto isso, você ouviu tanto isso, de onde você acha que é isso? Eu não respondi para ele. Eu já tinha ouvido muito falar sobre essa transfiguração, mas eu não entrei nisso. Isso eu não sei por que tem muito detalhe na Bíblia e outros que, não sei, Paulo, eu não entrei em detalhe e Paulo, eu digo que eu sou do senso comum, eu não tenho muita
eu não tenho muito conhecimento, eu não vou te falar que eu sei algumas coisas, mas eu não tenho muito conhecimento, principalmente da Bíblia, eu não sei. Ele me fez essa pergunta. E eu falei assim com ele, eu quero voltar. E ele falou assim, fica a seu critério. Quando ele falou isso, eu consegui voltar. Olhando para ele, eu fiquei com medo assim de alguma coisa, de ele me atacar, talvez se eu desse as costas. E eu fui afastando dele, olhando para ele. E aí, quando eu estava afastando, ele falou assim, olha, tem... Eu não quero, Paulo, citar nomes, eu não quero falar aqui de pessoas, mas eu cheguei até as pessoas para dar essa mensagem. Não foi recado. Paulo, eu não sou profeta, eu não sou nada. Eu não vim trazer recado, eu só vim trazer mensagem. Leva uma mensagem para um dos seus, aguarda uma mensagem desde o ano 1998, um fato que ela não sabe resolver. Leva essa mensagem para ela assim, e me explicou toda a mensagem que eu tinha que trazer. Procura sua esposa e explica para ela um fato que ela quer saber, que ela já te perguntou e você não soube explicar para ela nada disso. Leva para ela essa mensagem. Procura um dos seus e leva essa mensagem para ele. Explica assim, assim e assim. E eu fiquei com muito medo daquilo. Uma grande amiga minha, eu não esperava, eu tinha assim, não esperava que ia sair isso, sabe, nesse lugar. Me explicou toda a vida dessa grande amiga, as dificuldades, as provações que essa pessoa passou, os filhos que essa pessoa abortou. Me falou tudo. Estive com pessoas que esteve próximo a mim e não deu nem para continuar. Tem caso que não dá para mim continuar. Não dá. Parece que é o que eu entendo que ele queria que eu ficasse nesse lugar. Me contou coisas ruins, eu fico na dúvida se o mundo realmente é esse, ou se o mundo é lá do outro lado, eu não sei te falar. Talvez eu pense que o mundo seja bom aqui, porque eu nasci no lugar bom. Talvez se eu tivesse nascido na Índia, o melhor lugar é esse lugar, muito melhor do que a Índia. Mas eu não quero entrar em detalhe da Índia, não quero entrar em outro detalhe em outro país. E um grande amigo também me contou todo o relato do sofrimento dele e de coisas que iriam acontecer. Esposa, eu sentei com a minha esposa e contei todo o fato para ela de alguém pelas provações e angústias que uma pessoa vai fazer, e é tudo o que está acontecendo agora. Isso eu contei para ela em setembro, mais ou menos, de 2020. Tudo está acontecendo. E aí, Paulo, uma dessas pessoas é a minha irmã. Um dia eu estava na casa da minha mãe, chamei a minha irmã no quarto e falei, eu tenho uma mensagem para você. Você busca uma mensagem desde o ano 1998. Expliquei todo o fato para ela, mas ela começou a chorar muito. E aí, até hoje, eu não consigo transmitir para ela. Até hoje, as coisas estão assim... Ela chora muito e não dá para continuar do fato que aconteceu. A mensagem que eu trouxe para minha esposa, Paulo, é mais fácil. Poderia alguém falar assim, nossa, Júnior está manipulando a esposa dele. Não, é mais fácil, se acontecesse algum tipo de manipulação, de alguma coisa, é mais fácil ela me manipular do que eu manipular ela. Não é possível isso acontecer. É uma pessoa que está anos, não vou falar, já expliquei, ela está muito à minha frente. Não é fácil. E trouxe essas mensagens, estive com essas pessoas, e quando eu voltei desse lugar, eu não tenho muitas lembranças. Paulo, como eu não quero levar nomes de ninguém, eu não quero deixar claro isso, eu quero só deixar o meu relato que eu tive nesse lugar. Depois a minha irmã e a minha esposa, eu falei com elas de algumas coisas que eu não tenho certeza, me parece que eu estava deitado em algum lugar, a minha irmã foi na maca e me olhou, mas ela falou que não me olhou, assim, da forma que eu expliquei para ela, ela disse que não. E eu tenho algumas lembranças de estar numa maca e algumas pessoas passar por mim. O relato desse quarto que eu estava, ninguém garante esse quarto, isso daí eu não sei. Eu não sei de onde que eu tirei isso, eu só posso falar assim, que eu tenho umas lembranças de algum lugar.